Paz do Senhor a todos. Continuar aqui o livro de Hebreus, capítulo 6, aonde que dá início aqui a apostasia. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Fala dos primeiros rudimentos que se referem ao Antigo Testamento. Cristo é o ponto central de toda a Bíblia. Prossigamos até a perfeição. Fala do sacrifício do Novo Testamento, o Senhor Jesus e o testamento que ele inaugurou com a sua obra na cruz. Não lançando novamente o fundamento do arrependimento de obras mortas. Refere a esses cristãos judeus, voltando ao antigo sistema de sacrifício, e etc, e etc. E de fé em Deus. Refere-se à fé em Deus na esfera do caminho do Antigo Testamento, que Deus já não aceitará mais Jesus, pois Jesus cumpriu toda a lei do Antigo Testamento. E da doutrina dos batismos, deveria ser traduzido, doutrina das purificações. Isso tinha a ver com as muitas purificações contidas no sistema de sacrifício do Antigo Testamento. E da imposição de mãos, volta às ofertas levíticas do Antigo Testamento, quando a pessoa levava um animal para que fosse sacrificado. Ela tinha que colocar as mãos na cabeça da vítima inocente e confessar seus pecados, desse modo transferindo-os para o animal inocente que seria sacrificado, Levíticos 16, 21. E da ressurreição dos mortos, refere-se à ressurreição como ensinamento do Antigo Testamento. Ali essa doutrina era muito incompleta, assim como todas as doutrinas do Antigo Testamento, o verdadeiro sentido não podia ser dado até depois da cruz e da ressurreição de Cristo, o qual o Senhor deu a Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. E do juízo eterno. O Antigo Testamento, o Senhor era considerado mais como juiz do que qualquer outra coisa. A partir da cruz ele é considerado mais como Salvador. E isso faremos. Em outras palavras, se não fizermos isso, refere-se a continuar até a perfeição de Cristo, os resultados serão desastrosos. Se Deus o permitir, refere-se ao fato de que toda a dependência deve ser de Cristo e da cruz. Deus não permitirá nenhum outro tipo de fé, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados. Fala daqueles que aceitaram a luz do Evangelho, o qual significa aceitar Cristo e o seu grande sacrifício. E provaram o dom celestial, diz respeito a Cristo e o que ele fez na cruz, e se fizeram participantes do Espírito Santo, o que ocorre quando uma pessoa aceita Cristo. E provaram a boa palavra de Deus. Não é a linguagem que é usada para um pecador impenitente, como alguns afirmam. Os não convertidos não têm muita apreciação pela verdade de Deus e não veem beleza nela. E as virtudes do mundo futuro, refere-se às obras do Espírito Santo nos corações e vidas, o que o não convertido não tem ou não conhece. E recaíram, deveria ter sido traduzido, e tendo apostado, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Outra vez afirma que já se arrependeram uma vez, mas agora tinham dado as costas a Cristo. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus. Significa que já não mais creem no que Cristo fez na cruz. Na verdade, tendo concluído que ele é um impostor, a única maneira em que alguém pode arrepender-se é colocando sua fé em Cristo e na cruz. E, se isso é negado, não há arrependimento. E o expõe ao vitupério. Significa expor Cristo ao ridículo em público. Paulo escreveu esta epístola porque alguns cristãos judeus estavam voltando para o judaísmo, ou estavam seriamente considerando fazer isso. Porque a terra, quem bebe a água da chuva, que muitas vezes cai sobre ela. O apóstolo usa coisas naturais para representar a realidade espiritual, o que é comum ao longo das escrituras, e produz erva. Apresenta o resultado natural da terra que é cultivada corretamente e recebe a chuva. Vai haver uma colheita, proveitosa para aqueles por quem é lavrada, o que recebem as pessoas que fazem o cultivo da terra e etc.
recebe a bênção de Deus. Indica o resultado inevitável da fé correta. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. Isso fala dos crentes que deram as costas a Cristo e a cruz e já não produzem fruto apropriado, mas sim espinhos e abrolhos. E perto está a maldição. Refere ao julgamento, o seu fim é ser queimada. Refere-se ao simples fato de que, se uma pessoa que uma vez foi crente e permanece neste estado, perderá sua alma. Mas de vós, ó amados, apresenta o fato de que esses cristãos judeus não só eram o objeto do amor de Deus, mas também do cuidado e preocupação de Paulo. Esperamos coisas melhores. Ele está falando especificamente com aqueles que estavam seriamente considerando dar as costas a Cristo, e coisas que acompanham a salvação. As bênçãos que virão ao crente que ancoram firmemente sua fé em Cristo e na cruz, ainda que assim falamos. O apóstolo não está conjecturando, mas falando com base em muitos anos de experiência. Porque Deus não é injusto para se esquecer de vossa obra e do trabalho do amor. Apresenta uma promessa gloriosa e maravilhosa que mostrastes para com o seu nome. Considera que tudo deve ser feito em seu nome, enquanto servistes aos santos e ainda servis. O apóstolo diz a esses cristãos judeus que não deem as costas ao que eles haviam feito antes, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Não parem agora, para que vos não façais negligentes. Significa ser indolente e apático no que diz respeito às coisas do Senhor. Mas sejais imitadores do que pela fé e a paciência herdam a promessa. Refere-se às pessoas ilustres da fé do Antigo Testamento. Do versículo 13 até o final do capítulo 6, aqui fala da promessa de Deus. Veja que antes Paulo está exortando o povo de Hebreus como deve ser exortados muito nos dias atuais, no ano de 2020, até alguns já deveriam ter sido exortados anos atrás a respeito do Evangelho do Senhor, aonde que o fundamento é somente a obra da cruz concluída por nosso Senhor Jesus Cristo. Não envolve dinheiro, não envolve sacrifícios animais, nem sacrifícios de tolo, mas sim o amor verdadeiro ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e o amor ao próximo, que está faltando muito nos dias de hoje. Por quê? Porque se nós pararmos para analisarmos, os templos, as igrejas, vamos dizer assim como é denominado, né, que se esquecem que as igrejas somos nós, seres humanos, e aonde nós cultuamos, participamos, pode ser no nosso quarto, na nossa casa, no nosso carro, no nosso caminhar, no nosso andar, no monte, em qualquer lugar, mas denomina-se que tem que ser no templo, denominado igreja. Então vamos lá, muitos hoje dizem que fazem a obra social, mas essa obra social muitas das vezes é feita somente para aqueles que cultuam dentro daquela igreja A, B ou C. Não é feita para aqueles que buscam ao Senhor e necessitam, porque dizem, se lá naquela igreja o pastor não cuida dele, por que nós temos que cuidar? Mas não podemos nos esquecer, amados, que Paulo pedia para os coríntios e para outras igrejas a juntarem ofertas, aquilo que estivesse nos seus corações, para levar para os seus irmãos que estavam em Jerusalém. Muitas das vezes aquela igreja, ela pode ser grande, mas ela não está tendo condições financeiras de suprir a necessidade de todos. Mas também é lógico, pode ser que os seus dirigentes não estão cuidando dos obreiros, não estão cuidando das ovelhas. E por isso não vamos cuidar, não somos irmãos em Cristo. E muitas das vezes saem as pessoas nas ruas para poder dizer que estão levando alimento
para os necessitados, colocando ali câmeras, colocando filmadoras, entregando alimento, entregando água, cobertor. O Senhor não se agrada disso. Isso daí é somente para fazer com que o homem cresça, com que o homem se apareça. Esse não é o verdadeiro evangelho. E nós temos que pregar as verdadeiras cartas, não ficar pregando somente milagre, porque as cartas de Paulo, as cartas de 1 João, de Pedro, a carta de Judas, são cartas de exortação para abandono do pecado. Não foi somente João Batista que disse: abandonai os vossos pecados, mas também esses grandes homens do Senhor, até próprio Senhor Jesus Cristo, quando começou o seu ministério, falou que era para abandonar o pecado, porque o reino dos céus havia chegado na terra. Então temos que abandonar e viver o verdadeiro evangelho, crendo no nosso Senhor Jesus Cristo, crendo na sua obra concluída da cruz, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, sem esperarmos nada em troca, porque quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas o Senhor acrescenta sobre nossas vidas. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui à promessa de Deus. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, apresenta o patriarca como exemplo mais ilustre entre aqueles que herdam as promessas, João 8,58, ele é Deus. Como não tinha outro maior por quem jurasse, refere-se à solenidade e ao poder dessa promessa, jurou por si mesmo, uma garantia com os recursos do céu por trás dela de que a promessa será cumprida, dizendo: certamente abençoado te abençoarei. Refere-se à justificação pela fé e é tirado de Gênesis 22,17. E multiplicando te multiplicarei. Isso se refere à sua descendência, tornando-se uma nação. E o que é mais importante, todo crente é filho da promessa. Gálatas 4,28 afirma isso. E assim, esperando com paciência. Há sempre uma distância entre a promessa e a posse. E essa distância nunca é sem incidentes. Alcançou a promessa. Então quer dizer, e assim esperando com paciência, alcançou a promessa. O significado imediato foi o nascimento de Isaac. No entanto, o significado do eterno era a justificação pela fé, que viria que viria da descendência de Isaac, que é Cristo, Gálatas 3,16. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. Os homens nunca juram por alguém que é inferior a eles mesmos. E o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Na nossa terminologia atual, isso significa que um contrato foi feito e assinado por todas as partes, o que põe fim a todas as discussões. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente os herdeiros da promessa, refere-se o Senhor operando de acordo com esse costume universal. E a imutabilidade refere-se ao fato de que Deus não mudará sua posição quanto à sua promessa, do seu conselho, se interpôs com o juramento. Refere-se à garantia do compromisso ou promessa, para que, por duas coisas imutáveis, aqui elas são a promessa a Abraão da vinda do Redentor e o juramento feito quanto a Cristo ser o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, nas quais é impossível que Deus minta. Refere-se à impossibilidade moral disso. Tenhamos uma firme consolação. Refere-se à garantia. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Transmite a ideia do pecador fugindo para uma das cidades de refúgio de Israel. De fato, ele estava fugindo para o sumo sacerdote que havia oferecido expiação por ele e seu pecado. Deuteronômio 4,42. Usando isso como um tipo, nós também devemos nos refugiar no nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, a qual temos como segurança e firme âncora da alma. Aqui o apóstolo troca a ilusão da segurança nas cidades de refúgio pela de um navio que chega ao porto depois de uma viagem tempestuosa, sabendo que a sua âncora é segura e firme, e que penetra até o interior do véu.
refere-se ao lugar santíssimo, no qual Jesus entrou em nosso favor. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, apresenta as imagens do grande dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santo em favor das pessoas. Tudo isso era um tipo de Cristo, que entrou no lugar santíssimo por nós, feito sumo sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Isso apresenta Cristo não como sendo da linhagem de Arão, mas sim de outra ordem completamente distinta. A velha ordem levítica tinha um fim. Essa ordem não tem fim. Cristo é o sumo sacerdote eterno. Queridos, como sempre, que as palavras do Senhor venham nos revelar toda a verdade. E que todo pensamento errôneo, toda seta maligna, toda pregação herégica caia por terra em nossas vidas. E que o Senhor venha revelar o seu querer, a sua vontade, o seu pensar. E colocar em nosso coração o desejo de buscá-lo pelo caminho correto, que é Jesus Cristo junto da obra da cruz. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo capítulo de Hebreus 7.